Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. E vamos seguir o nosso cultinho com os nossos missionários. Hoje a gente vai estudar os missionários na Europa, no continente europeu. E para a gente começar, eu quero fazer uma leitura bíblica. Quem tiver com a Bíblia ou puder pegar a Bíblia e acompanhar comigo, é 2 Coríntios 11, 23 e 28, tá? Então, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. Eu vou ler para vocês, prestem atenção. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios. Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, esses versículos que a gente leu, ele fala dos perigos que o grande missionário Paulo passou. Então, ele sofreu, ele passou fome, ele passou sede, ele teve frio, ele ficou nu, ele foi açoitado. Então, ele como missionário, ele foi um grande missionário de Deus, mas ele sofreu muito por estar cumprindo essa missão, né? Por seguir a Jesus e por levar a palavra de Jesus para as outras pessoas. E o que a gente tem que deixar frisar bem é que ele enfrentou tudo isso, todas essas dificuldades que ele passou, ele teve a ajuda de Deus. E foi pelo amor do Evangelho, tá? Então, a gente já estudou aqui muitos missionários. Vocês lembram, assim, dos principais que a gente já estudou? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Então, a gente estudou sobre Pedro, a gente falou de João, de Filipe, de Paulo e de Barnabé. E hoje a gente vai estudar um pouquinho a segunda viagem missionária de Paulo. Lembra que ele estava, na aula passada a gente falou sobre ele no continente asiático, né? Que ele fez a missão dele no continente asiático, e agora a gente vai falar da segunda viagem missionária dele, que foi no continente europeu. E assim, Paulo e Silas, quando eles estavam lá na Ásia, eles já tinham traçado o roteiro para a próxima viagem missionária deles, tá? Eles falaram que eles já tinham colocado na cabeça deles que a próxima viagem ia ser para continuar na Ásia, a Ásia Menor. Mas eles se sentiram impedidos de fazer esse roteiro pelo Espírito Santo. Então, eles foram para a cidade de Troade. À noite, Paulo ele teve um sonho, uma visão, que era um homem da Macedônia que dizia: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, ele percebeu que a vontade de Deus não era que eles continuassem na Ásia, mas sim que eles fossem para Macedônia. Paulo, ele estava sempre disposto a fazer a vontade de Deus e imediatamente ele e Silas foram para Macedônia. Então, Paulo e Silas, eles viajaram para Macedônia de navio, tá? Eles passaram por diversas cidades até eles chegarem em Filipos. Lá, eles pregaram o evangelho e a primeira pessoa que se converteu lá na Macedônia, em Filipos, foi a Lídia e a família dela.
Lídia, depois que ela conheceu da palavra, a família dela se converteu, ela chamou, né, os missionários para eles ficarem hospedados na casa dela. E lá em Filipos havia uma jovem com um espírito mau de adivinhação. Então, essa jovem, ela dava muito lucro para os seus senhores, porque ela fazia essas adivinhações e cobrava para isso. Então, ela dava muito lucro. Aí, o que aconteceu? Paulo e Silas, eles iam todos os dias a um lugar onde as pessoas se reuniam para orar. E no caminho, essa jovem estava passando na frente e gritava: "Estes homens são servos de Deus." Ela dizia essas coisas de uma forma de brincadeira. E Paulo não estava gostando dessa brincadeira dela, dessa atitude que ela estava tendo de ficar gritando de uma forma de brincadeira. E certo dia ele se aborreceu com essa atitude dessa mulher e Paulo disse assim para o espírito: "Em nome de Jesus Cristo, mando que você saia desta moça." E no mesmo instante, o espírito saiu da moça. E isso virou maior confusão. Por quê? Porque a moça parou de adivinhar e ela não dava mais dinheiro para os donos dela. Então, os donos dela ficaram com muita raiva de Pedro e Silas, porque eles tinham tirado uma forma que eles tinham de ganhar dinheiro. E aí, o que aconteceu? Os donos dessa jovem mandaram prender Paulo e Silas. E uma multidão se juntou ao redor deles e rasgaram as roupas deles, bateram neles e mandaram eles para a prisão, tá? E só um parênteses, que a gente sabe que muita gente sofre, tem países que não aceitam a Bíblia, que você não pode dizer que você é evangélico. Então, tem muita gente ainda nos dias de hoje que sofrem por seguir, por levar a palavra de Deus onde eles estiverem. Tá? Então, vamos continuar. As autoridades, quando Paulo e Silas foram levados para a cadeia, os donos lá, né, daquela moça pediu para o carcereiro que vigiasse muito bem Paulo e Silas. Então eles prenderam os pés dele num tronco de madeira e os deixaram numa prisão bem segura, tudo muito fechado. E falou pro carcereiro: presta muita atenção dele, cuida deles para eles não fugirem de jeito nenhum. À meia-noite, Paulo e Silas, eles começaram a cantar louvores a Deus. Os companheiros, tinham outras pessoas, né, na prisão, começaram a ouvir, né, eles cantarem os louvores. E de repente, um terremoto muito forte sacudiu o alicerce. Então esse terremoto, ele sacudiu de uma maneira tão forte as portas da prisão que todas as portas se abriram e as cadeias se soltaram e as correntes que estavam prendendo os pés de Paulo e Silas se soltaram, tudo se abriu e foi uma oportunidade muito boa para eles fugirem. Será que se vocês estivessem no lugar de Paulo e Silas, o que vocês fariam? Vocês fugiriam? Mas não foi isso que aconteceu. Paulo e Silas não fugiram. Eles estavam livres, mas eles não fugiram. O carcereiro, ele acordou assustado, sem saber onde ele estava, o que ele estava fazendo. Ele, nossa, onde estou? O que está acontecendo? Até que ele percebeu que todos os presos estavam soltos e as portas da prisão estavam abertas. Ele ficou tão desesperado, mas tão desesperado, que ele pegou uma espada e ia se matar. Porque ele falou: meu Deus, eles pediram pra eu ficar de olho, pra eu não deixar eles fugirem. E de repente tá tudo aberto, eles fugiram, agora vão me matar de qualquer jeito. Então ele pegou uma espada para ele próprio se matar. Mas aí nesse instante Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. Então o carcereiro pegou uma luz para iluminar a prisão e, tremendo, ele foi ao lugar onde estava Paulo e prostrou-se aos seus pés.
O carcereiro levou Paulo e Silas para fora e disse: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. Paulo e Silas aproveitaram essa oportunidade para falar de Jesus ao carcereiro e a todos os seus familiares. E naquela noite o carcereiro cuidou dos missionários, cuidou das feridas. E a seguir toda a família dele foi batizado. E depois os carcereiros o levou para sua casa e comeu com eles, e todos se alegraram muito em ter conhecido a Cristo. Quando amanheceu o dia, os líderes da cidade deram uma ordem para que soltassem Paulo e Silas. Eles ficaram livres e logo foram para a casa da Lídia, onde eles encontraram os irmãos e se animaram, né? E os animaram, porque os irmãos também estavam preocupados. Pô, eles estão presos. O que será que está acontecendo com eles? Então, quando eles viram Paulo e Silas livre, bem, os irmãos ficaram muito felizes. Com a conversão de Lídia e da sua família, e do carcereiro e da sua família, começou a primeira igreja na Europa. E essa igreja, ela sempre orava por Paulo e Silas. E mandavam ofertas para eles, porque sabiam que eles tinham necessidade, então mandavam ofertas para ajudá-los nas suas necessidades. E alguns anos depois, Paulo escreveu uma carta para essa igreja. Vocês sabem o nome dessa carta? Essa carta é a carta aos Filipenses. Lembra que foi formado essa igreja foi formada na cidade de Filipos. Então a carta que Paulo depois escreveu é a carta aos Filipenses. Então, com toda essa história, o que a gente pode perceber? Que Paulo e Silas, eles estavam dispostos a enfrentar qualquer coisa para anunciar o evangelho. No momento mais difícil deles, que foi no momento que eles estavam presos eles louvaram a Deus ao invés de ficarem reclamando de tudo. Da comida, da casa, da cidade, do dinheiro. Então simplesmente eles louvaram a Deus numa situação que eles estavam passando de dificuldade. Todos os missionários, eles têm que estar dispostos a passar por dificuldade, por amor ao evangelho. Na Europa, Paulo pregou em praças, em sinagogas, em escolas, em templos e até para guardas do palácio do imperador de Roma. Eles não perdiam oportunidade. Em qualquer momento, onde eles estivessem, o que eles estivessem fazendo, eles pregavam o evangelho. Falar de Jesus para Paulo e Silas era a coisa mais importante. E você? Está disposto a falar de Jesus aos seus colegas, mesmo quando eles rirem de você e chamar vocês de crentinho? O seu testemunho é muito importante para os seus coleguinhas aceitarem a Cristo. Então a gente tem que falar de Jesus em todos os momentos, sabendo que teremos dificuldades, mas que Jesus nos ajudará sempre, que o Espírito Santo nos dará coragem e que a gente tem que fazer isso por amor e por obediência a Jesus. Tá bom? E hoje a gente termina, essa lição dos missionários na Europa. Junto com esse vídeo eu tô deixando uma atividade para vocês fazerem junto com a família, para fixar a atividade. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E a gente tem que lembrar, a gente está vivendo uma situação muito complicada de pandemia, a gente está dentro de casa, não está podendo sair, não está podendo encontrar os amigos, mas a gente tem que lembrar uma coisa, de não só reclamar, a gente não tem que só reclamar, a gente tem que agradecer a Deus, a gente tem que louvar a Deus, porque apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente tem uma casa para morar, a gente tem alimento nas nossas mesas todos os dias, a gente tá com saúde, Deus está nos protegendo e nos livrando desse coronavírus. Então a gente tem que sempre dar louvor a Deus e agradecer, porque Ele tem feito maravilhas na nossa vida. Ele tem nos abençoado, nos protegido e nos livrado de todo o mal. Então, lembre sempre, quando a gente for reclamar de alguma coisa, reclamar de alguma situação, lembra de Paulo e Silas,
que mesmo na prisão, presos, amarrados, num lugar frio, escuro, eles louvaram a Deus. Para terminar, eu quero fazer uma oração com vocês. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo ar que a gente respira, muito obrigado pelo nosso lar, muito obrigado pelo sustento, pela saúde, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, Senhor, a levar a Tua palavra, nos ajude, Senhor, a sermos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, nos ajude a reclamar menos e a louvar mais, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continue nos abençoando, nos guiando, nos orientando e nos ajudando, Senhor, a levar a Tua palavra onde quer que estejamos. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Um beijo, uma boa semana para vocês, muita saúde, que Deus abençoe vocês. E a semana que vem a gente tem mais, tá bom? Um beijão!